Gente, bom dia a todos. Estamos começando mais uma live de Silvete Advogados. Nós tratamos hoje de um tema muito interessante, um tema que todo começo de ano, assim, toda época que tem discussão também no Supremo, a gente volta ao tema porque ele tem aspectos muito intrigantes e, claro, mexe com todo mundo, que é o planejamento de bens, né? Esse planejamento de bens acaba nos colocando dentro de uma posição interessante, né? De passar a quem está debatendo tudo que está se discutindo no momento, ou parte do que está sendo discutido, que é muita coisa, mas dentro da relevância que a gente acha importante, né? Nós temos cuidado de desenvolver material, desenvolver debates, desenvolver lives, né, para que todo mundo fique também com isso na cabeça, possa consultar as lives depois, né? E essa questão das lives, a gente também deixa para o nosso público pensar e às vezes até nos desafiar sobre o que a gente falou. Tá? Então, é uma responsabilidade a gente estar falando, mas, ao mesmo tempo, a gente está de peito aberto comentando a jurisprudência que pode virar, que pode ter uma solução ou outra, e a gente não por isso, a gente deixa de estar livre para discutir com toda a propriedade. Tá? Então, é um prazer estar falando com vocês, um prazer estar falando com a Marcela, sempre disposta a trazer casos novos. Aliás, eu ia até falar, Marcela, a gente tem um estagiário muito bacana, que é o Caio, né, que é o nosso estagiário do Cível, que me trouxe uma alegria, né, alegria de ver que ele é um dos nossos contribuintes das coisas que a gente prepara, né, de tudo que a gente estuda, e ele tem feito um negócio que é muito bacana, que é comentar decisões judiciais. É um negócio que eu sempre quis ter no nosso escritório e ele está me dando essa alegria. Então, eu acho que a gente tem que fazer um agradecimento especial para ele, que ele está batendo muito bem essa bola pelo nosso escritório. Então, vamos lá, Marcela, vamos lá. Você está com muita coisa para resolver, não vou te enrolar. Vá e comece aí a nossa discussão. Bom dia, doutor Fernando, bom dia a todos. Eu aproveito também para estender os parabéns ao Caio, que de fato contribui muito com esse trabalho de pesquisa e ele vem sempre nos atualizando sobre a jurisprudência e ajuda muita gente nesse trabalho de produção de conteúdo. Com relação a esse tema de hoje, de fato é um tema muito importante que ele sempre vai ser objeto de discussão. É um tema que sempre é uma preocupação que sempre vai existir na cabeça das pessoas, então ele sempre vai ser um tema atual, né? Quando a gente fala de planejamento de patrimônio, é um assunto que está sempre presente na jurisprudência, cada vez mais, bem como o senhor falou, as decisões elas podem se alterando de acordo com a forma como as coisas vão evoluindo dentro desse campo, então é sempre um debate muito bem-vindo e muito proveitoso, e é um prazer falar sobre isso hoje. Inicialmente, é importante a gente deixar aqui claro os motivos que trazem, né, que tornam esse debate tão interessante, o porquê que o planejamento patrimonial ele é tão essencial e porquê que deveria ser uma preocupação grande, principalmente na cabeça dos empresários, né, porque quando a gente fala em planejamento patrimonial é justamente, né, são as ações tomadas para que aqueles patrimônios que ainda estão em construção tenham, né, um destino, aquele destino que é desejado por quem faz esse planejamento. Porque quando a gente pensa em patrimônio, né, ele muitas vezes ele é constituído de uma maneira para uma finalidade e depois por questões externas essas finalidades acabam sendo alteradas, seja por eventuais penhoras, seja por motivos sucessórios, comunhão dentro de matrimônios. Então, quando a gente pensa em planejamento patrimonial, é justamente para que se saiba, do início ao fim, qual que é o destino desse patrimônio, o que poderá ser feito com ele, como resguardá-lo de interferências externas, né? Então, a gente tem duas grandes preocupações, né? A primeira é a famosa desconsideração da personalidade jurídica, né? Que é um instituto que ele é muito discutido na jurisprudência, que é quando por dívidas da pessoa jurídica, o patrimônio dos sócios e administradores são atingidos,
e também muito pela questão de matrimônio, né, de herança, herdeiros, que muitas vezes acabam, sei lá, prejudicando esse patrimônio de alguma maneira. Então, essas são as duas... Perdão, pode falar, doutor. Então, já te provocando, já para a gente começar a aquecer, a desconsideração da personalidade jurídica é sempre um tema para todo mundo falar, isso é muito juridiquês, mas falando claramente assim, para todos, o que me lembra esse caso, me lembra o caso Funaro. Né? Funaro é um dos nossos, como é que chama, ministros da economia, ou da fazenda, de triste memória. A gente tem vários, né? Inclusive o atual, com bastante polêmica, mas o fato é que a gente tem alguns de triste memória que criaram planos econômicos maravilhosos e acabaram prejudicando muito mais a gente. Só que esse ministro, ele tinha uma família que era dona de uma fábrica de eletrodomésticos, né? Que os mais antigos, né, vão lembrar, chamava Atma, né? Então, até um jingle que chamava A Atma é ótima, né? Não era ótimo, mas era Atma, né? Então, o que acontece? Quando a empresa entrou em dificuldade, ele pegou e deu todos os bens dele e fez uma forma de planejamento que a gente chama patrimonial, que não necessariamente sucessório, porque a gente vai falar assim, planejamento patrimonial, o pessoal, vai falar de morte, né? Não, ninguém está falando de morte, está falando de vida, né? Todos vivos aqui, né? A gente fala planejamento patrimonial, como eu disponho do meu patrimônio. E lembra esse caso Funaro, porque, já que a Marcela tocou nesse assunto, porque o Funaro separou da mulher na justiça para justamente evitar que os credores fossem em cima do patrimônio familiar dele. Passou imóveis para filho, que é uma coisa que também muito político faz, né? Passa imóvel para filho. Na Lava Jato tem bastante discussão sobre isso. E aí a empresa já não tem bens suficientes, ela entra em recuperação judicial ou vai à falência ou até insolvente. E aí o credor vai em cima dos bens patrimoniais do sócio, o sócio separou e tudo ficou para a antiga esposa. Tem um caso pitoresco, Marcela, não sei se acho que você não estava já não tinha nascido nessa época, mas o fato é que ele separou da mulher e depois que ele separou, ele falou, então vamos lá, vamos tomar um café juntos. E parece que a mulher dele falou assim, não, eu não sou mais tua mulher, eu sou separado, então você toma seu café e eu vou agora cuidar do meu patrimônio. E virou uma maior briga judicial, porque ela ficou com o patrimônio e não quis mais reatar com a então ex-marido. E teve uma grande discussão de desconsideração tanto do negócio, né, pelos credores, quanto a desconsideração da pessoa jurídica. Então, são duas coisas diferentes que eu queria te ouvir a jurisprudência, porque eu posso chegar e falar assim, olha, eu fiz um planejamento maravilhoso, distribuir os bens aqui e ali, e tem os prejudicados que vão falar, peraí, opa, alto lá, né? Eu quero saber, primeiro, em que circunstâncias foi feito isso. Então, mudança de regime de bens também acontece, eu sou casado com comunhão de bens ou comunhão parcial de bens, e de repente eu mudo o regime de bens e meus credores ficam olhando para o teto. Então, isso também precisa ser visto. Tanto a desconsideração da personalidade jurídica, quando você tem uma empresa que tinha bens e, de repente, não tem mais bens, quanto a desconsideração do próprio negócio, a anulação do negócio em si. Me conta aí, Marcela, como é que você vê a jurisprudência desse caso? Bom, antes da gente entrar nesses casos específicos, é importante deixar claro a questão da desconsideração da personalidade jurídica, porque por mais que de fato soe algo muito técnico, algo muito jurídico, nada mais é do que quando o juiz ele entende que alguns requisitos são cumpridos, né? Esses requisitos estão lá presentes, ele fala, olha, ok, isso aqui está errado, então os sócios eles também precisam responder, né? Isso, obviamente, visando não prejudicar o credor, né? Então, assim, a regra geral é que os sócios deles não respondem pelas dívidas das empresas, mas existe essa exceção. E justamente quando a gente pensa na desconsideração da personalidade jurídica, esse acho que é o primeiro medo, né, dos empresários, de ter o seu patrimônio pessoal atingido por dívidas da empresa. E aí, de fato, é onde os problemas começam a aparecer, tais como esse que o senhor comentou, né, da doação para a esposa, da separação
da esposa e com a partilha de bens em nome dela, ou até uma doação para os descendentes. Enfim, existem aí algumas modalidades que são feitas e que viram objeto de discussão no judiciário para que se apura eventual fraude aos credores, né? E veja se essa ação, né, esse negócio, ele teria esse intuito fraudulento. E é por isso que é muito importante que o planejamento ele seja feito antes, né, de tudo isso acontecer. Então, é comum a gente ver pessoas querendo realizar esse tipo de ato depois que a empresa já está com dívidas, depois que já existem execução, e quando o problema está na iminência de acontecer. E essas operações, de fato, do ponto de vista jurisprudenciais, são as mais delicadas, são as que costumam ter algum tipo de problema, são essas operações que, não, obviamente, nem sempre, mas que eventualmente podem ser desconstituídas no Poder Judiciário, né, por conta de uma possível fraude aos credores. Quando isso vem de antes... Então, só para já te provocar nesse aspecto mesmo. Então, muita gente fala em desconsideração da personalidade jurídica como um fato já contado, né? Então, olha, cuidado que se você tem dívidas, cuidado que você vai ter a desconsideração da personalidade jurídica, então é melhor você passar o imóvel que está na hold, passa para você, e aí fica bem de família, né? Ou separa da mulher, ou dá para o filho, essas coisas, e fica uma questão bem de chofre, vamos dizer assim, né? Imediata ou imediatista. Então, aí tem um ponto que você ressaltou. Não é sempre que a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica. Então, primeira coisa, não é uma coisa assim, olha, vamos desconsiderar. Outra questão que eu te provocaria, assim, na Justiça do Trabalho, o pessoal fala, não, eles vão desconsiderar a personalidade jurídica. Tenho dúvidas que seja desconsiderada a personalidade jurídica ou seja acionado o sócio como responsável pela dívida trabalhista por fraude à ordem trabalhista. O mesmo acontece com relação aos tributos, né, às dívidas tributárias, porque não vai desconsiderar a personalidade jurídica. Não precisa, já vai direto na responsabilidade do sócio, certo? Então, às vezes fala que vai desconsiderar a personalidade jurídica, mas não é bem isso que acontece, porque também não é fácil desconsiderar a personalidade jurídica, porque tem alguns requisitos que eu queria que você comentasse na parte judicial. O ponto que é importante nesse negócio é assim, olha, primeiro, quando você começa a fazer a tua programação patrimonial. E como você faz a tua programação patrimonial de modo não a como é que chama? Blindar patrimônio, mas de modo a você ter uma tranquilidade sobre o que está dentro da responsabilidade patrimonial da empresa e o que está dentro da responsabilidade patrimonial do sócio ou da família, ou da empresa que detém bens da família, que também é outra modalidade de estruturação patrimonial que a gente vai seguir na sequência o debate. Vamos lá, Marcela. A desconsideração da personalidade jurídica é exatamente isso, ela é uma exceção, isso tem que ficar bem claro, de fato é um temor muito grande, e ele, às vezes, por vezes, ele acaba sendo um pouco banalizado, mas o fato é que ele não é comum de acontecer, ele ocorre, mas não é comum de acontecer porque ele justamente pede o cumprimento de dois requisitos, de alguns requisitos, né? Mas, assim, dentro deles o desvio da finalidade ou a confusão patrimonial. Para deixar um pouco mais fácil, né, de entender, o desvio da finalidade é basicamente quando a empresa ela é utilizada para fins que não aqueles que ela foi constituída, e a confusão patrimonial, acho que o nome mesmo já explica um pouco, é quando existe aí uma certa dúvida acerca do patrimônio dos sócios com relação ao patrimônio da empresa. Então, muitas vezes os sócios colocam seus patrimônios pessoais em nome da empresa ou vice-versa. Então, quando a gente não consegue delimitar o que é o que, isso pode ser considerado confusão patrimonial. Isso, evidentemente, tem que ser comprovado, não basta ser alegado, né? Precisa ser demonstrado, fundamentado para que o juiz defira. Ele é feito, existe um incidente processual que busca, né, averiguar se é ou não o caso de desconsiderar a personalidade jurídica. Então, estou falando tudo isso só para dizer que não basta um simples pedido, né? Olha, vamos desconsiderar, não estou conseguindo executar, vamos desconsiderar. Não é assim.
é um procedimento delicado, isso eu estou falando dentro do âmbito do direito privado, no direito tributário, eu acredito que, até peço para o doutor Fernando me corrigir se eu estiver errada, mas também existe a possibilidade de desconsiderar quando existe a dissolução irregular da empresa, né? Então, é um requisito aí a mais que ele é aplicado bastante no direito tributário. E nas relações trabalhistas tem essa questão, de fato, existe essa diferença, por mais que na prática pareça a mesma coisa, não é bem que existe a desconsideração da personalidade jurídica, mas sim a responsabilização, isso falando, obviamente, de uma forma geral, né? Cada caso é um caso, mas existe a responsabilização dos sócios, né? Também dentro das obrigações trabalhistas, por toda uma proteção ao trabalhador que aquela justiça preserva, né? Então, então, dentro desse aspecto, quando a gente pensa na exceção, eu deixo isso bem claro para não assustar as pessoas, no sentido de que, olha, com certeza seu patrimônio vai ser afetado, mas é importante que se tenha se conheça essa possibilidade, saiba que existe esse risco, né? Às vezes um pouco maior, dependendo da organização da empresa, dependendo da forma como ela esteja funcionando, às vezes um pouco menor, mas ele existe. E dentro dessa situação é muito importante que se busque esse planejamento patrimonial antes do problema acontecer, porque aí a gente vê naquele assunto que eu estava comentando, que é a fraude ao credor, né? Que também acho que o nome já deixa bem claro, fraude ao credor é quando se apura um fato aí, um negócio efetuado justamente visando fraudar o credor, né? Acho que o próprio nome já diz. Então, então vamos dentro da sequência, acho que está bem explorado esse caso, vamos dentro da tua sequência, que você sugeriu muito bem, falar da estruturação, né? Porque a gente falou da desconsideração, e agora a gente tem que falar do planejamento em si, que a gente chama de planejamento, mas na verdade é uma estruturação patrimonial que tem vários aspectos, né? Não é só abrir uma holding, também pode ser, como eu disse, já dar bens para os filhos e ficar com usufruto, né? Pode ser estruturar uma fundação e colocar os bens na fundação, pode ser colocar isso tudo num testamento, né? Fazer um testamento no Brasil, né? Fazer um testamento colocando como eu vou dispor desses bens, né? E registrar esse testamento. Pode ser um testamento cerrado, que é outra modalidade bem exclusiva do nosso direito. Pode ser também o trust, que a gente faz também, que é um instituto anglo-saxão, mas que tem sido discutido muito aqui no Brasil. Enfim, tem essa estruturação, lógico que não estou querendo exaurir isso, mas eu queria ver tua opinião sobre essas formas mais tranquilas de estruturação, que é a constituição de usufruto, constituição de nua propriedade, constituição de empresa, constituição de testamento, etc., como isso é feito no âmbito de planejamento patrimonial. Exatamente. Existem essas formas que a gente pode considerar, vamos dizer assim, mais simples, né? Que são as que geralmente as pessoas optam num primeiro momento, né? Que seria de fato o testamento, a doação para os herdeiros, isso é interessante dizer que muito se busca esse tipo de planejamento, não só visando a proteção do patrimônio, mas também redução de impostos, né? Porque a sucessão ela tem lá uma carga tributária alta, né? Então muitas vezes, além da questão do planejamento para evitar eventual abalo no patrimônio por conta da responsabilização da empresa, também é muito interessante esse outro aspecto. E tem sido muito adotada, evidentemente, a doação em vida de imóveis para os herdeiros, o próprio testamento, mas isso também ele acaba gerando outras discussões secundárias, né? Porque é interessante deixar claro aqui que a nossa legislação hoje ela protege o que a gente chama de herdeiros necessários, né? Que evidentemente dependendo da constituição da família, mas basicamente consiste no cônjuge e nos descendentes, né? Então esses são os que a gente chama de herdeiros necessários. E a legislação ela protege 50% do patrimônio disponível da pessoa para esses herdeiros. Então as grandes discussões na jurisprudência é justamente o limite dessa disposição de bens. Então, assim, vou trazer aqui num caso prático. A gente tem um pai que tem 4 filhos e ele doa um apartamento para um dos filhos.
Só que se esse apartamento ele supera aí o valor de 50% do patrimônio disponível, isso aí já pode ser discutido, porque ele avançou naquilo que a gente chama de proteção, né, da proteção aos herdeiros necessários. Então, A legítima, né? Isso, da legítima, perdão, exatamente. Então, e aí, e essa é a grande discussão. Quando que você avança essa questão? Quando você está adiantando uma legítima, né? Quando que pode dispor desses bens em favor de um filho, quando não pode? E quando que o testamento, quais são os limites do testamento? Fica também na questão dos 50%, não fica? Então, as grandes discussões, quando a gente fala nessa espécie de planejamento, é justamente isso, quando seria a questão do adiantamento de legítima, que seria uma herança antecipada, vamos dizer assim, de uma forma simples, seria a questão do patrimônio que é de fato disponível ou não, né? Quando que pode a pessoa, de fato, agir, né, com esse patrimônio de livre vontade, quando ele tem que ser reservado para a sucessão dos seus herdeiros necessários, enfim, essa é a grande discussão. E a jurisprudência, ela protege, de fato, essa regra dos 50%. Existe uma proteção muito tranquila na jurisprudência com relação a isso, e sempre que esse avanço ele é percebido, a jurisprudência, né, os tribunais, eles tendem a desfazer dentro do limite lá dos 50%. Então, é muito interessante, isso se aplica não só a doações como testamento, temos discussões até com relação à VGBL, né, plano de previdência privadas, que trazem esse assunto em discussão. Então, é importante a gente falar aqui que quando se trata de um planejamento sucessório através seja doação, seja testamento, se tenha o conhecimento desse limite de 50%, porque se esse limite é avançado, muito possivelmente ele vai ser desfeito judicialmente no futuro, e foge, então, à finalidade de quando se busca um planejamento patrimonial, que é justamente se decidir o destino do bem da forma como os atuais titulares, né, os patriarcas, as matriarcas, vamos dizer assim, pretendem na ocasião, né? Então, vamos lá. Então, essa discussão tem acontecido bastante na jurisprudência, em função do uso excessivo desse planejamento para sair da responsabilidade de determinado patrimônio, ou para evitar que fraudes recaiam sobre o patrimônio das pessoas. Recentemente tem vindo muito a público essa discussão, né, como eu disse, por fraudes políticas, por fraudes de corrupção, e isso gera uma preocupação generalizada, porque você fala assim, bom, então o que eu fiz não vai valer, né? Quando a gente vê a desconstituição de determinadas estruturações patrimoniais, como dar propriedade para filho, né? Vem à tona um escândalo de corrupção, e aí se verifica que todo o patrimônio que a pessoa tinha já tinha sido transferido há muito tempo para os filhos. Então, é preciso cuidar desse aspecto temporal e da caracterização dessa estruturação patrimonial, porque quando a Marcela fala em legítima, é muito comum eu já, na minha plena sanidade mental, dispor do meu patrimônio. Só que os filhos, às vezes, já ficam de olho no patrimônio muito cedo. Antigamente, os pais duravam pouco, hoje os pais têm aquela teimosia de durar 100 anos. Então, toda a estruturação patrimonial feita quando jovem é feita à toa, porque o evento de ausência do patriarca não acontece, ou até o evento de insolvência não acontece, ou a insolvência é recuperada, ou o risco é eliminado, né? Muita gente que tem atividade de risco no mercado financeiro faz planejamento patrimonial para evitar o risco, que é muito, muito direto, né, no mercado financeiro. Só que esse risco não se realiza, tem um custo enorme,
e você não tem aquele problema, mas tem o problema do planejamento do patrimonial. Então, esse é um dilema, um trade-off que a gente vive, e que, principalmente, quando a gente estrutura, né, tem amigos que trabalharam comigo em estruturação patrimonial, e a estruturação patrimonial é muito interessante, porque aí o estruturante, aquele que estruturou, fala, pô, mas não aconteceu nada, eu fiz e não aconteceu nada comigo, então gastei dinheiro à toa. Agora, a questão é como é que eu vou decidir isso e quando que a discussão vem à tona, quanto o risco disto e como a desconsideração dessa estruturação patrimonial pode atrapalhar os negócios até bem planejados, como usufruto, né? Sim, de fato existe uma balança aí que tem que se analisar quando a gente pensa em planejamento patrimonial, que é entender o que de fato, quais são os riscos, né? O que se busca objetivar. Então, qual que é o seu objetivo? Proteger o patrimônio para que ele não saia da família por conta de eventuais insolvências que possam ocorrer, ou então já quero organizar aqui para meus filhos, né? São diversas as finalidades que as pessoas possuem quando elas buscam um planejamento patrimonial. E, de fato, a possibilidade de se organizar em vida, ela traz muitas vantagens. Você permite, né, permite a tua disposição de vontade em plena consciência daquilo que se pretende fazer, facilita, vamos dizer assim, não vou ficar falando de morte aqui, mas o fato é que facilita numa eventual sucessão, no futuro, depois um processo de inventário, ele acaba sendo muito complexo, é muito comum ter inventários muito complicados, até porque, por incrível que pareça, existem famílias que nem sabem, né, os herdeiros nem sabem exatamente quais os bens que possuem para inventariar, então, tudo isso, além da questão de custos, também se busca diminuir uma burocracia, existem várias finalidades, por isso é um processo vantajoso. Mas, de fato, quando bem feito, dificilmente, o ponto é que quando ele é feito com as razões devidas, ele é dificilmente abalado. No futuro, por uma decisão judicial, ele é dificilmente desconstituído. Existe essa imagem de que o planejamento patrimonial ele existe para por um motivo fraudulento, que existe para tentar omitir bens, e não é assim que funciona. O intuito ele é outro. O que acontece é que, infelizmente, acaba sendo usado pelas razões não tão corretas, né? Não cabe a mim ficar julgando, né, fazendo juízo de valor, mas o fato é esse. E, então, quando se tem por isso que é importante a questão do tempo, por isso que é importante já ter um planejamento patrimonial feito com antecedência, não aquela coisa correndo quando os problemas já existem, porque justamente, em primeiro lugar, ele é feito de acordo com o que a legislação e a jurisprudência entendem corretos, então ele é feito respeitando porcentagem de 50%, né, da legítima, para não ter um adiantamento de legítima, para não ter um avanço aí no quinhão, que seria dos herdeiros necessários. Ele é feito por uma finalidade que não respeita a legislação, então não teria o que se falar em fraude, não teria o que se falar em qualquer motivo para desconstituição no futuro. Evidentemente que, se no futuro ocorre uma insolvência, é possível que se discuta aquele ato, né, de doação, aquele ato de, enfim, seja lá qual for, né, se discuta ele no intuito de demonstrar que seria uma possível fraude, mas é sempre bom lembrar que isso precisa ser provado, não basta ser alegado. As alegações, elas necessitam de provas, e o ônus de quem acusa, o ônus da prova é de quem acusa. Então, a partir do momento em que se tem aí uma alegação de fraude ao credor, é preciso que se apure, né, o porquê isso está sendo levantado. E uma das primeiras coisas que é apurado quando existe essa suspeita de fraude é justamente a data da doação, a data em que foi realizada aí a transferência do patrimônio. Esse é o primeiro ponto que se apura. Então, quando a gente tem aí uma situação de uma execução, vamos dar um exemplo que começou em 2018, e você vai ver um patrimônio que foi doado para o filho em 2010, dificilmente passa essa alegação de fraude, entendeu? Porque não tem como ela ter feito, como esse planejamento ter sido feito, visando aí uma execução que ocorreria 8 anos depois. Ela até pode ter uma finalidade de patrimônio, mas ela não configuraria uma fraude a um credor que nem existia à época dos fatos. Então, você não consegue desconstituir esse negócio por conta disso.
Muito bom. Então, vamos lá. Então, dentro do planejamento, as vantagens que a gente vê, e a gente vai falar de algumas, né? Sempre passam pela área tributária, né? E também pela administração do patrimônio ficar mais na mão. Quando a gente fala em vantagem tributária, é preciso a gente ter cuidado, porque muita gente começa um planejamento estruturado de patrimônio e não termina. Então, o que era um planejamento tributário vira um pesadelo tributário. A gente tem agora no Supremo uma decisão que está em andamento, está em discussão, que é o imposto sobre transmissão de bens por conta de morte, né, ou causa-morte, que eles chamam, e doações. Esse aspecto, né, eu vi na rádio que achei engraçado, porque eu vi o repórter falando na rádio, não, isso aqui acontece que o pessoal pega imóvel e manda dinheiro para fora e aí coloca em paraíso fiscal, e aí esse paraíso fiscal tem lá os imóveis, tem os bens, tem investimentos no Brasil, e aí morre a pessoa e não tem imposto. Então, isso aí o Brasil fica sem imposto, então tem que cobrar esse imposto de bens fora do Brasil, que isso são fortunas que fazem isso, o pessoal está fazendo fortuna sobre isso. Então, é muito interessante como isso é plantado, né, na cabeça das pessoas. Primeiro, primeira questão, né, não tem nada de errado nisso, isso não é fraude, não é evasão, não é nada. O cara tem todo o direito de mandar dinheiro para fora, montar um negócio fora e lá começar a aplicar no mercado financeiro e esse mesmo dinheiro comprar bens no Brasil legitimamente, declarado imposto de renda, declarado no Banco Central, declarado nas autoridades que tratam desse assunto. Então, isso não tem fraude. A discussão que está no Supremo é uma discussão muito, muito interessante, até porque até tem um voto que está aí para ser definido se vai ser daqui para frente ou desde sempre, né? Valendo para todas as operações feitas desde que se instituiu o imposto. Porque, primeiro, precisa definir se esse imposto é válido, porque nas operações de planejamento tributário, bem estruturadas, né, ou estruturadas com cuidado, você olha para os impostos e faz o cálculo. E é muito interessante isso, que as pessoas que participam desse cálculo, eles veem se efetivamente vale a pena, do ponto de vista operacional, fazer toda essa ginástica para um patrimônio que você, na verdade, mora nele, né? Muita gente mora no patrimônio e você vai ver o patrimônio está numa holding, né? Então, precisa fazer um cálculo adequado, precisa seguir este valor do imposto, porque às vezes o pessoal paga o imposto na doação, doa para os filhos e constitui usufruto, né? Então, ele fica usufrutuário. Aí vai fazer a conta, nossa, essa conta não fecha, né? Fazer a música caipira, a conta não fecha, a conta não bate, né? Então, às vezes, você vai ver que a conta no tempo, às vezes, não é vantajosa. E mais, o imposto que você paga nas operações dessa que o Supremo está discutindo, que é o ITCMD, de bens do exterior, primeiro, não tem sequer vamos dizer, fundamento para que você cobre esse tal de imposto em operações internacionais. E a pessoa que estrutura um negócio desse, se ela tem dinheiro ou não tem, isso não me cabe ficar condenando porque ela tem dinheiro, sorte dela, né? É um argumento político. Do ponto de vista jurídico e jurisprudencial, essa questão importa porque se você for cancelar essas operações ou for tributar essas operações, não é que você está gerando insegurança jurídica, você está tributando algo que não é riqueza. Porque a riqueza de você ter o patrimônio, obviamente, é uma riqueza, mas de você transferir o patrimônio, nem sempre é uma riqueza transferível. E a transferência de riqueza que é
tributária, né? Porque é tributada, porque se você não tem transferência, você vai tributar por quê, né? Agora, às vezes a transferência, que é a questão do usufruto, é uma coisa bem interessante. Eu constituo usufruto para meus filhos ou dou a propriedade, fico com usufruto, são direitos transmitidos e a legislação não é clara se esses direitos são tributados. E nas operações patrimoniais envolvendo empresa, também é importante seguir esse raciocínio de transferência patrimonial. Então, a gente sempre norteia o planejamento sucessório ou o planejamento patrimonial com o direito civil. Então, por isso que a área da Marcela é tão rica, né? Porque ela trabalha com muito direito civil. Ela estuda o direito civil constantemente. E as outras áreas são dependentes, porque se o usufruto não for transferência de um patrimônio, por que vai pagar imposto? Certo? Se eu constituo o usufruto, eu não doei para ninguém, eu constituí, certo? Doação, né? Começa uma discussão meio acadêmica, mas esse acadêmico vira fácil quando a gente oferece para o fisco e o fisco vem atrás da gente. Então, na estruturação patrimonial, é preciso a gente fale todos os gatilhos, né, que podem resultar em discussão com terceiros, credores interessados, pode ser não credores, pode ser só interessados, ou pode ser as duas coisas, e o fisco. Então, esse trio de análise precisa ser visto, credores, interessados e o fisco, certo? Para que a gente não derrape na sequência da estruturação patrimonial. E isto precisa ser feito com antecedência, porque essa antecedência é a regra do jogo, como a Marcela já colocou, né, com toda a propriedade, mas nem assim eu vejo que a gente tem uma clareza. E, mesmo assim, eu vejo que a gente precisa pensar em outras estruturações que são vendidas até por gerente de banco, como o VGBL, né, a famosa Previdência Privada, porque ela antes não era discutida nem do ponto de vista tributário, nem do ponto de vista dos sucessores, vamos dizer, os interessados e os credores. E hoje o VGBL passou a ser já, não é que passou a ser um objeto do desejo de muita gente que ficou olhando para o teto quando foi constituído o VGBL. Marcela, como é que está a jurisprudência disso? O VGBL está começando, de fato, a aparecer bastante na jurisprudência, muito por essa questão de entender a sua natureza, né? Então, assim, existem duas correntes, que a gente pode dizer assim, uma que entende que o VGBL teria natureza securitária e outra, evidentemente, que teria uma natureza de patrimônio, né, de investimento. E essa é a grande discussão que a gente percebe hoje nos tribunais, porque quando a gente coloca o VGBL, né, do ponto de vista securitário, ele não entraria, aí vamos dar um exemplo, ele não entraria numa herança, né? Ele não seria considerado como patrimônio para fins de herança, diferente de quando ele, de fato, é considerado um investimento, um patrimônio. Então, existem muitas discussões, as discussões elas estão aparecendo justamente nesse sentido. Então, eu vou trazendo um caso concreto aqui, no caso de um marido que faleceu, ele tinha colocado sua esposa como beneficiária, né, no VGBL, e os filhos entendem que aquilo devia entrar na herança, né? E a discussão foi justamente essa, com a esposa defendendo a natureza securitária daquela verba e os filhos defendendo que era patrimônio. E o judiciário tem entendido, essa é uma decisão, não vamos falar em decisão majoritária, eu acho que é muito cedo para falar nisso, mas tem surgido decisões de que, fato, entendem que o VGBL ele possui uma natureza patrimonial, que ele é um investimento, ele não tem essa natureza securitária. Então, é importante é importante ter atenção com relação a isso, porque, de fato, muitos bancos vendem, né, isso como um seguro, como né, proteja quem você ama, aquelas coisas que a gente vê, mas acaba Você saindo sabe que pela culatra, né? você falou muito bem esse aspecto, né?
o rótulo seguro começa a cair, né? Porque Exato. até tem muita gente que vendia, vende até hoje, mas no clube vinha um pessoal lá no... Fala, não, você não quer comprar seguro nos Estados Unidos? Você compra... Outro dia um cliente veio me contar dessa história também, eu lembrei. Você não quer comprar um seguro nos Estados Unidos? Você comprava um seguro nos Estados Unidos? Muita gente saiu comprando seguro nos Estados Unidos. Só que como é que o judiciário brasileiro está enxergando o VGBL? Então, você colocou bem. Pode ter cara de seguro, né? Mas não é seguro, né? Tem cara de seguro, tem rabo de seguro, tem pele de seguro, mas não é seguro. Então, o que é? Para fins vamos dizer, da jurisprudência, quando há prejuízo a terceiros, porque a gente falou, né? Então, tem que olhar credor, terceiro interessado e fisco. Se o VGBL foi constituído para, vamos dizer, lesar interessados, né? Vamos falar de mim, o Rubinho arrumou a novinha, né? Então a novinha ele pôs como beneficiária do VGBL, prejudicando a esposa na meação, ou prejudicando a esposa e os filhos. O que a jurisprudência vê? Na verdade, isto foi um seguro, tem nome de seguro, tem às vezes até regulação securitária, né? É segurado pela agência de seguros privados, né? E pela Agência Federal de Seguros Privados, mas é seguro? Essa que eu queria entender, porque o que desconsidera esse seguro? É a forma que eu fiz ou o fato de ser uma disposição patrimonial? Estava no mudo. De fato, essa é a grande discussão, por que seria ou não seguro. Mas, assim, por mais que ele tenha uma cara de seguro, né, a jurisprudência entende que ele constitua um mero investimento, né, que é uma aplicação financeira. Por mais que seja denominado seguro, por mais que se aplique essa roupagem de seguro, que na prática isso vem como... Isso soa, né, né, a forma como a VGBL é feita, como ela é capitalizada, enfim, isso caracteriza uma mera aplicação financeira. Mas deixando claro que isso não é entendimento majoritário, assim, eu acho que ainda vai ter muita discussão a respeito disso, mas é o que a gente tem visto. Então, ela tem essa natureza de aplicação financeira, então, e tendo em vista... Então, isso, desculpa já te interromper, que a gente está com... Você me deu uma lista tão grande de assuntos que não sei se vai dar tempo, mas é muito apaixonante esse negócio aqui, né? Então, vamos tentar seguir adiante. Porque dentro dessa lógica que você nos mostrou, do tema, assim, que esse é um tema que desperta muito interesse. O fisco e os credores e os interessados também verificam em que ponto dessa disposição patrimonial você prejudicou, certo? Então, por isso que tem essa nuvem em cima da VGBL que está sendo discutida na área trabalhista, fiscal e cível. E aí eu lembro do trust, né? Sempre trust eu lembro da figura do Cunha, né? Do cidadão lá que tá preso e ainda continua assombrando a gente, né? Mas o fato é o Cunha, e também me lembro de uma colega de turma que era casada com o filho do Maluf, que processou o Maluf, e a discussão era sobre também os trusts ou holdings familiares, porque o trust, né, é uma criação, né, bastante interessante de natureza anglo-saxã, só que, para resumir, é um testamento com transferência patrimonial para o testador, né? Ou, dependendo do caso, como foi o caso do Cunha, eu mantenho a condição de anular esse testamento, ou seja, de cancelar esse testamento, então é revogável.
Então, não há transferência total do patrimônio. Resumindo, é isso o trust, né? E as holdings familiares, obviamente, têm esses riscos todos que a gente vai comentar em 7 minutos. O problema é que esta estruturação para fins da separação, que foi bastante conflituosa no caso do Maluf, do filho do Maluf, e revelou que o fisco brasileiro enxerga essas estruturações pela perspectiva nacional. Então, ele pode chamar do que você quiser, VGBL, PGBL, sopa de letrinha, pode chamar de trust revogável, trust não revogável. Para fins brasileiros, isto significa o quê? Isto é uma transferência de propriedade feita no exterior, ou, para fins brasileiros, não tem validade o trust, não tem efeito de transferência patrimonial. Como é que você tem visto a jurisprudência se comportar nesse ponto? A trust, ele, de fato, ele tem uma estrutura meio complexa e o Brasil ele tende a não reconhecer, né? O trust ele aparece muito na jurisprudência, principalmente quando é para discutir eventual fraude, evasão de divisa, todas aquelas coisas que a gente comentou mais cedo. Ele tem esse aspecto, ele surge, né? A legitimidade das trusts, se a gente pode dizer assim, ela sempre está atrelada aí com uma questão mais delicada. De fato, ela nada mais é do que uma empresa, uma organização em que a pessoa envia um bem, né? Tem uma pessoa lá que administra e depois tem o beneficiário no futuro, né? Daí, enfim, dentro de cada particularidade das trusts, revogável, não revogável, enfim. Mas nada mais, resumidamente, de fato, é isso. Teoricamente, pela sua estrutura, ela não deveria ser algo tão questionável, vamos dizer assim, não seria uma transferência de patrimônios, né? Mas o Brasil ele tende a desconfiar, vamos dizer assim, ele tem uma certa resistência quando a gente fala nas trusts. Como ela tem muito aparecido na jurisprudência, justamente para no sentido de se verificar se é ou não uma forma de mascarar alguma outra situação, infelizmente muito sempre associada a questões de lavagem de dinheiro, a gente vê poucas discussões propriamente ditas com relação à trust, a sua constituição, qual seria a sua natureza, e as discussões elas acabam sendo um pouco mais relacionadas ao caso concreto em si. Então, se aquela trust, aquela constituição de trust, ela foi ou não fraudulenta, se ela visa ou não mascarar uma operação criminosa do passado. Então, existe ainda um limbo, vamos dizer assim, na jurisprudência, que eu acho que vai ter que ser trabalhado aí ao longo do tempo para que o Brasil passe a se comportar de uma forma um pouco mais assertiva com relação à natureza dessas trusts, no meu ponto de vista, evidentemente, né? Assim que eu não, acho interessante você colocar esse aspecto, porque o que eu queria provocar no ambiente também tributário é que, para fins do fisco, para fins do direito civil, as estruturas que você monta fora do Brasil nem sempre são do direito brasileiro, como o caso do trust, e nesta figura você acaba importando um instituto que não tem correspondente no Brasil. Então, esse é o ponto. Se não tem correspondente no Brasil, falta uma caracterização desse instituto. E aí o juiz coloca o instituto que ele conhece, ou simplesmente entende que o patrimônio, mesmo, vamos dizer, constituído lá fora, para fins brasileiros, como é o trust revogável, ele não continua sendo do Cunha, certo? Que é o caso do Cunha, né? Então, você gastou dinheiro, colocou lá um trust, pôs para dinheiro na Suíça, ok, mas como ele é revogável, então ele não há transmissão patrimonial. Se não há transmissão patrimonial, é tudo dele para fins brasileiros. Isso é uma discussão bem interessante do ponto de vista jurisprudencial. Então, agora, se teve transmissão patrimonial, o patrimônio não é mais da pessoa, então ela não pode nem sequer reclamar. Olha que interessante. No Brasil, se eu constituir um trust puro, né, com transmissão patrimonial, para fins brasileiros, nem é do dono, e nem ele pode mais discutir, é do outro cara, certo?
E tem um testamento, que quando ele morrer, que vamos ver se o testamento é válido, que é outra discussão que é feita no Brasil. E mais do que isso, para a gente também concluindo, que a gente está em cima da hora, a gente tem os chamados beneficiários, que são os beneficiários econômicos, né? Que a legislação brasileira tratou, mas ainda não com tanta propriedade do beneficiário econômico. Mas o ponto que tratou já considera que quem tem acesso econômico à propriedade tem um vínculo com ela que gera consequências patrimoniais, que aí tem a questão do usufruto, tem a questão da consequência de transmissão parcial de direitos, que gera uma atração para cobrar a propriedade ou para desconstituir a propriedade ou para partilhar a propriedade quando você tem eventos de liquidez, que a gente chama, como sucessão, como separação, né? Como venda, ou como, enfim, outros eventos de liquidez que você faz e que efetivamente resultam no imposto. É muito interessante porque a gente está entre colegas, mas eu sou trustee de um grupo. Beleza. Você pagou imposto sobre isso? Esse é o ponto, né? Se você não pagou, então você tem que pagar, certo? Porque você gerou uma transmissão patrimonial para você. E é isto que está em discussão também quando a gente vê no Supremo essa transferência patrimonial feita no exterior. Então deve ter muita gente preocupada, falando, pô, se eu sou trustee de um cidadão brasileiro, será que eu sou trustee aqui no Brasil, será que eu não tinha que ter pago o imposto dessa transmissão patrimonial plena no trust irrevogável? Então, são essas questões que a gente precisa voltar a tratar. Claro que numa outra live, eu estou muito satisfeito com essa discussão. Marcela, queria te agradecer mais uma vez, porque já acabou nosso tempo e a gente tem um monte de coisa para ainda pesquisar. De novo, agradecer os nossos colegas de escritório, nossos amigos e nossos parceiros que estão sempre nos prestigiando nas lives. Obrigado, né? A minha irmãzinha Kira, que sempre aparece aí, né? O irmão não estou vendo o teu irmão, não, Marcelo, acho que ele Hoje está ele de não pôde plantão, né? entrar, hoje ele está de plantão. É médico, né? Ele é Então, tá médico. bom. Então, um abraço a todos e até a próxima semana. Tchau, gente. Tchau, tchau a todos, boa semana, obrigada pela presença.